nenhum mal me atingirá, nem força sobre mim terá, pois tenho um Deus como meu Senhor. Se tiver que atravessar as águas ou pelo fogo passar, irei firmado em tua palavra. Não há nada que me faça desistir de caminhar, seguindo os teus passos em tuas promessas. Não há nada que me impeça de ao teu lado estar, vivendo os teus sonhos, Senhor. Não posso mais parar, preciso avançar, pois há um Deus que vai à minha frente. O inimigo está debaixo dos meus pés, vou avançando com o Rei dos Reis, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não há nada que me faça desistir de caminhar, seguindo os teus passos em tuas promessas. Não há nada que me impeça de ao teu lado estar, vivendo os teus sonhos, Senhor. Não posso mais parar, preciso avançar, pois há um Deus que vai à minha frente. O inimigo está debaixo dos meus pés, vou avançando com o Rei dos Reis, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não posso mais parar, preciso avançar, pois há um Deus que vai à minha frente. O inimigo está debaixo dos meus pés, vou avançando com o Rei dos Reis. Não posso mais parar, preciso avançar, pois há um Deus que vai à minha frente. O inimigo está debaixo dos meus pés, vou avançando com o Rei dos Reis. Flávia Almeida abrindo o nosso Revolução Jesus de hoje. Que bom chegar até a sua casa. Olha, num dia onde de fato a gente pergunta, né? Que país é esse que nós estamos vivendo? Que situação é essa que nós nos encontramos? Seja ela política, econômica e, por que não, também social. Esse clima que já logo cedo, ou melhor, desde ontem, né? Nós estamos imersos aí. A gente conseguiu dormir, mas assim, e aí? O que vai acontecer? Né? Mas a gente quer conversar sobre isso no programa de hoje, né, Kátia? É isso mesmo, e nesses dias que se antecede aí o dia de Pentecostes, peço ao Senhor, é uma palavra do Papa Francisco a todos nós, peço ao Senhor para que o país, nestes momentos de dificuldade, siga pelo caminho da harmonia e da paz, com a ajuda da oração e do diálogo. Então o Papa Francisco que também falou, né, aos brasileiros, o Papa Francisco que também tem rezado por nós. Na minha casa, hoje, 6h30 da manhã, a gente já estava com a televisão ligada, Adriana, para a gente poder saber, e realmente, que país é esse? Mas é o país, é a terra de Santa Cruz. Nós não podemos esquecer disso. A gente sempre olha pelo lado negativo, né? Aquilo que aconteceu. Não, mas que país é esse? No sentido de, nós somos terra de Santa Cruz. E agora, daqui para frente, qual será o rumo a ser tomado? E olha, o programa de hoje a gente pensou justamente nisso, porque às vezes você está acompanhando, né, vários meios aí de comunicação e meio que perdido, tantas falas, impeachment, golpe, ditadura, cassação, 180 dias, presidente em exercício, presidente afastado, são tantas palavras que às vezes a gente se torna meio assim, perdido mesmo. Então, diante desse cenário, a gente quer tentar com você refletir essa realidade.
Por isso, nós trouxemos aqui pessoas que vão nos ajudar a entrar nesse assunto, né, Caio? É isso mesmo, e aqui eu já apresento Humberto, né? Humberto Felipe da Silva, economista, estará falando para nós nessa noite. Aqui também Sávio Ferreira de Carvalho Chalita, ele que é advogado, professor com especialização, vamos assim dizer, né? Com um entendimento bem apurado de direito eleitoral e constitucional. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, estudantes aqui de jornalismo que estão acompanhando com a gente hoje, professor Humberto, professor Walter, professor de História, né, que já vai ser apresentado. Vai ter uma grande missão aí para frente, para os próximos anos. É um prazer muito grande. É isso mesmo, o professor Walter, né, que está aqui com a gente, ele é historiador. Talvez você já tenha até visto o professor aí no YouTube, né, nas videoaulas. Eu vi. Aprendi bastante coisa. Então, o professor Walter está aqui com a gente também. Como bem disse, nós temos aqui hoje uma turma, né, de jornalismo que também tem dúvidas, né? E o jornalista sempre tem ali aquela inquietude, né? E é claro, a informação ela precisa ser bem dita, né? Ela precisa ter uma fonte ali, uma origem. Então, hoje aqui os alunos de jornalismo da Faculdade Canção Nova participam conosco desse debate, né? E dessa grande aula também. E falar em jornalismo, a gente vai agora direto para Brasília, né, com o nosso correspondente, o Ronaldo, ele que é da comunidade Canção Nova, jornalista que acompanhou muito de perto, né, toda essa situação em que o país viveu, mas de uma maneira muito particular, Brasília. Boa noite, Ronaldo. Oi, Adriano, estou muito contente de acompanhar aí o seu programa, esse público tão seleto que você convidou para estar aí, e estou ansioso para partilhar também essa experiência que foi acompanhar até esse presente momento os detalhes desse impeachment. Ronaldo, a gente queria saber, né, como que foi esse clima, né, aí em Brasília, o clima político com essa decisão que, de fato, né, ela é uma decisão que foi articulada já há bastante tempo, né, ela foi pensada, tiveram vários momentos auge, mas como que foi o dia hoje aí? Você conseguiu estar lá? De que maneira você, como jornalista, mas também como brasileiro, viveu esse clima de impeachment? A gente já começou a viver esse clima, Adriano, desde aquelas manifestações aqui em Brasília. E o dia de hoje foi o cume de tudo isso. De ontem para hoje, tivemos uma grande movimentação aqui, mas aquele público que puxou, que chamou, que cantou, que quis o impeachment, não esteve na rua nesses 2 últimos dias aqui em Brasília, não. Foi um público muito reduzido mesmo. Agora, do lado de dentro do Congresso Nacional, é que especialmente nós que temos acesso ali àquela parte interna, é que a gente viu a grande movimentação que já dependia todo esse rito. De fato, os protagonistas eram os parlamentares. Então, foi isso que a gente viu desde o dia de ontem no Senado Federal, uma grande manifestação de jornalistas do mundo inteirinho aqui dentro do Congresso Nacional, ali na porta do Senado Federal, do plenário do Senado Federal, e do lado de dentro os parlamentares, os senadores, cada um querendo aproveitar seus 15 minutos para expressar aquilo que pensam, aquilo que sentem. E olha, foram pouquíssimos os que abriram mão desse momento de manifestação. Daí aquela sessão gigantesca que começou na manhã de ontem e terminou na madrugadinha de hoje de manhã, a gente acordando 6h30 da manhã e ainda a votação sendo encaminhada. Então foi esse clima. O dia de hoje em si foi muito atípico. Eu dizia até numa das entradas na TV Canção Nova hoje ao vivo. A gente teve hoje 2 presidentes, 2 grupos de ministros, a equipe de governo, dentro do Palácio do Planalto. Um pela manhã se despedia, um presidente que se despedia com a sua equipe de governo, e à tarde um novo presidente que assumia também com a sua equipe de governo. Isso nunca aconteceu aqui em Brasília dessa forma, da forma como o dia de hoje nos presenteou ou nos brindou, porque é histórico isso, quem viu, quem viveu, pôde hoje ali partilhar de um momento da história que é único, que é absoluto. Então, a gente está vivendo ainda no dia de hoje essa experiência de ver a história em movimento no mesmo dia, dessa forma, o clima de manhã de nostalgia já, e também de uma certa forma pesado, porque a presidente que saía fez duras críticas, fez acusações,
saiu muito magoada. Sim. E o presidente, à tarde, que assumia com a sua nova equipe, já era um outro clima completamente diferente, de grande expectativa, com propostas de pacificação nacional, com um discurso conciliador, uma presença e uma postura de estadista, de alguém que de fato quer fazer algo grande pelo país, propondo algo grande também, que é diálogo com a nação, com os políticos, com os empresários, pensando naquilo que é o bem maior que hoje o país precisa, que é um clima de confiança. Foi tudo isso que a gente viveu. Ronaldo, você falou de dois climas, né? Um de manhã bem pesado, nostálgico, mas à tarde, ao mesmo tempo, um clima mais de esperança. Se a gente pudesse falar agora, que clima paira em Brasília? É um clima de esperança, expectativa ou não? Vamos dificultar tudo, está tudo acabado? Como que você faz aí o fechamento, né, dessa questão tão paradoxal? Começou assim, à tarde tivemos isso, com que clima podemos talvez começar o dia de amanhã? Um clima de muita vontade de trabalhar, de muita vontade de fazer algo novo pelo Brasil. Eu diria isso, a gente percebe isso, a gente sente isso. Os novos ministros que estão com Michel Temer, eles querem mostrar trabalho, estão com muita vontade. Estavam na oposição, a maior parte deles. Agora querem chegar e fazer algo diferente. Aliás, já no dia de hoje, o que eu constatei, muitos ministros já começaram a fazer algo em suas pastas. Já começaram a traçar projetos e já determinaram algumas ações. O próprio Michel Temer também apareceu ali com muita vontade. Há um clima de muita esperança, de boas expectativas, o clima de... Tivemos um probleminha aí na comunicação, mas a gente já agradece também, né, o Ronaldo pela participação dele. Que bom, né? A gente pode pensar, né, esse clima de esperança, mas ao mesmo tempo a gente traz a conversa para cá, vê um pouco a história, né, a gente se situa um pouco nisso, para também conversarmos o que nos espera do ponto de vista econômico, até mesmo jurídico, né, ainda não está terminado, né, a gente está aí dentro de uma questão talvez transitória, mas a gente já pode perguntar o que seria o impeachment, né? Uma palavra que parece nem ser brasileira. E quais as leis que regulamentam e o que seria considerado motivo de impeachment, sabe? Eu acho que é mais a sua área, né? Hoje em dia é a área de todo mundo, né? Todo mundo está acabando dominando um pouquinho do assunto. O impeachment, nesse termo que nós adotamos pela doutrina, na verdade, é o impedimento. Ou seja, situações em que se impede o chefe de Estado de permanecer exercendo a função de chefe de Estado. Nós temos no Brasil a Lei 1079 de 50, que é uma lei anterior à Constituição Federal de 88, que ela traz quais são os crimes de responsabilidade, que a partir do momento que se configura, que se verifica a existência deles, dá-se então possibilidade de uma denúncia para a Câmara dos Deputados, então deflagra-se um processo de impedimento, que é o que nós estamos vendo hoje, né? É importante até pensar que o STF, há pouco tempo, fez uma releitura dessa Lei 1079/50, trazendo bem aqui para a Constituição de 88, por isso que em muitos pontos a gente consegue diferenciar do rito que foi obedecido na situação do Collor. Né? Então foi feita uma releitura adequando essa lei, que é anterior à Constituição, tem até uma questão histórica aí mais extensa para conversar sobre ela, né? Para trazer, adequando então a nossa realidade. Situações que autorizam então esse procedimento, que seja deflagrado o procedimento de impeachment ou de impedimento do chefe do Executivo, que também se aplica a ministros de Estado, a governadores de Estado, né? Adequando-se aí cada um ao seu Assembleia Legislativa, enfim, seria a existência de crimes de responsabilidade. E aí entra o grande leque de discussão, né, que a gente tem hoje, que o que é crime de responsabilidade. A lei vai dizer quais são os crimes, estávamos até conversando ali nos bastidores, que existem várias hipóteses, né, as que se atribuem à presidente Dilma, ou ex-presidente Dilma, se essa decisão de ontem, né, ou de hoje, se repetir daqui a um tempo aí, a questão das pedaladas fiscais, o aporte de crédito não autorizado pelo Congresso, enfim. E temos mais uma série de outros pedidos de impeachment. Ainda estava comentando com os colegas até que são 48 pedidos de impeachment, somando aí os 2 períodos de mandato da presidente, né? Só desse ano de 2016, nos primeiros 3 meses, ela ultrapassou o número total de pedidos dessas denúncias, observado em toda a gestão do presidente Lula. Então,
é algo significativo, né? Enfim, mas a questão do que é crime, se a pedalada é crime ou não, é aí que a gente verifica uma série de discussões, às vezes até violentas, né? Infelizmente, ontem mesmo existiram aí uma série de situações em Brasília mesmo, né? De confronto, porque nessa hora a política parece borbulha, né? E Mais uma questão religiosa, né? até mais tensa. Mas uma coisa também que eu ouvi, porque para mim o impeachment já encerraria hoje. Então, seriam votados ali. Então, são 3 fases do impeachment. Na verdade, teria que pensar que quantas fases a gente poderia enumerar. Agora no Congresso, no Senado são 3. Porque antes a gente tinha só um primeiro momento em que a Câmara autorizava. Ou seja, são analisados requisitos formais, requisitos superficiais, vamos dizer assim, se existem indícios de que aconteceu ali um crime de responsabilidade. Essa releitura que o STF fez, ele trouxe não só essa admissibilidade pela Câmara, como também colocou no Senado. E o Senado também admitiu, e essa votação que nós tivemos agora, ela simplesmente deflagra uma nova fase, que é a fase de instrução. Então, o que é instrução? Instrução remete à ideia de conhecimento. Então, é um momento em que se vão produzir provas, perícias poderão ser feitas, e com certeza serão feitas, para verificar se houve ou não a pedalada, se houve ou não aporte de crédito, vão ser ouvidas testemunhas, a própria presidente poderá ser ouvida, né, pode ir ou não, a presença dela é facultativa, ela pode colocar um representante, né, a defesa dela, que já foi anunciada que o José Eduardo Cardoso, ex-AGU, vai tomar a frente, vai continuar defendendo ela. Então, esse momento todo de instrução, vão ser formadas provas, vão ser produzidas provas, e ao final vai ter uma votação primeira ainda na comissão especial que vai aprovar o que nós chamamos de libelo, que é o conjunto de provas que foi formado. Depois que forma todas as provas, depois que se produz tudo, estou tentando ser o menos técnico possível, não sei se eu estou conseguindo. Não, tá, a gente está conseguindo acompanhar. Técnica, mas alguns nomes às vezes escapam. E aí, ao final, é colocado para o plenário. Aí o plenário vai decidir ali no final se vai ou não ser cassado. A mídia está divulgando muito o prazo aí de 180 dias. Não significa que tem que acabar nos 180 dias. O prazo de 180 dias é o prazo de afastamento. Se em 180 dias não for concluído todo o processo de julgamento, e assim, a expectativa é que isso dure 2 ou 3 meses, não vai chegar a tudo isso, né? Os próprios parlamentares, senadores já adiantaram isso. Se ultrapassar, ela retoma as funções dela. Né? Mas o processo continua, ela pode continuar ainda, mesmo tendo voltado, ela pode sair novamente. Você comentou, né, a questão do outro impeachment que nós tivemos, né? Na República Brasileira é o 2º caso de impeachment, né? E aí já uma pergunta que já vem para o Walter. Lógico, talvez comparar seria complicado, que são momentos diferentes, né? Mas o que levou o impeachment do presidente, né, na época de 92, Collor, né? E aí depois já pergunto para o Humberto, os impactos daquele impeachment na economia, para depois a gente tentar olhar para o impeachment de hoje. Tá legal, primeiro, boa noite, obrigado pela oportunidade, estou aqui representando o projeto Se Liga Nessa História. É difícil comparar épocas diferentes, sem dúvida, mas dá para a gente traçar alguns paralelos, sim. Primeiro, é importante lembrar que o Collor, ele foi o primeiro presidente a ser impeachmentado, né, a receber o impeachment da América Latina, não só do Brasil. Então, é uma mudança de quadros. Representa, sim, um novo passo em relação a essa busca incansável que a gente tem por uma democracia, né? Diferenças que dá para pautar de forma rápida. Em 1992, o Collor recebe a intimação, então, em relação a um processo de corrupção que acontece ainda antes do seu mandato, na sua campanha eleitoral de 1989. O tesoureiro, conhecido como PC Farias, né, ele acaba se envolvendo, então, ele faz pagamentos, ele faz propinas, e a partir do processo de impeachment, quando provam que, de fato, o Collor teria sido envolvido, inclusive ele até comprou um Fiat Elba com esse dinheiro desviado, e para quem não sabe, gente, o Elba é um Fiat Uno um pouquinho maior, então você fala, nossa, então por causa disso um presidente é impeachmentado, por que não? Né? Já confere aí, não só um crime de responsabilidade, mas também um crime comum, né?
Então, o caso dele, ele parece bastante pessoal. O da Dilma já é um pouco mais complexo de se verificar, porque o processo dela envolve a pedalada fiscal. A gente vai poder trabalhar um pouquinho essa ideia, né? Tentar explicar o que é a pedalada fiscal, mas de uma forma geral, o que acontece? Ela não recebe nenhum tipo de acusação que tenha sido provada de corrupção pessoal, né? Diferente do Collor. Porém, ela acabou sendo acusada de crime de responsabilidade por ter praticado essa pedalada fiscal. Isso não só no ano de 2016. Desde o ano de 2013 é que houve um aumento dessa pedalada fiscal, que de forma muito breve a gente vai poder explicar melhor. O Humberto vai poder falar o que seria uma pedalada Seria fiscal. Bacana. Né? Mas de forma muito rápida, é um repasse meu Deus, da parte financeira do Tesouro Nacional, o repasse do Tesouro Nacional para os bancos públicos. Esse repasse, quando ele é atrasado, configura, então, uma pedalada fiscal. E no governo Dilma houve esse atraso de repasse, então, do Tesouro Nacional, Tesouro Público, para o banco, que também é público. Então, no fim das contas, se o banco recebe uma dívida, tem que pagar juros por conta desse atraso, em última instância, a população vai ter que pagar esses juros. Então, afeta, de forma indireta, a população. Então, basicamente é isso, né? O processo de corrupção do Collor é mais pessoal e o processo de corrupção aí do governo Dilma, ele envolve muitos outros membros, né? Inclusive os membros que estão participando desse processo de impeachment da Dilma, né? O que gera muita polêmica, né? Nós estamos trocando uma figura pública, uma figura política por outra figura política que também está envolvida com polêmicas aí, né? Então a gente tem muito a discutir de fato. Humberto, e do impeachment do Collor, quais foram os impactos para a economia da época? Foi algo positivo? Como que foi? Primeiro, boa noite. É um prazer grande estar aqui, principalmente por estar ladeado por jovens estudantes. Muito obrigado pela oportunidade de poder participar. Olha, eu desvincularia um pouco diretamente o problema econômico de impeachment. Porque se nós pegarmos todas as crises que o país atravessou, nós teríamos impeachment, principalmente na época do governo, por exemplo, do Fernando Henrique, porque foram várias crises que pipocaram, para ter mudado de presidentes em vários momentos. Havia, de fato, naquela época de Collor, um pano de fundo que cria condições para que aconteça um impeachment. Mas nós já tivemos outras crises, né? E crises não só econômicas, mas também crises institucionais, políticas, né? O que acontece de mais grave é a perda de governabilidade. E o receio de que essa perda de governabilidade, aí é uma comparação que nós podemos fazer entre os dois momentos, é que há uma expectativa de que a continuidade dessa política ela pode trazer prejuízos para a sociedade. Fazendo um paralelo, né? Aliás, vale a pena, o professor Walter falou do tamanho da corrupção da era Collor, ela não pagaria os juros do que foi retirado do banco da Petrobras, só para ter ideia, né? É interessante ver isso. Mas a gente pega dinheiro e paga juros. Os juros, por maiores que sejam, eles são pequenos em relação ao montante que foi retirado. Mas então, voltando, havia, de fato, houve queda havia queda no PIB, desemprego em alta, mas a sustentabilidade do presidente é que foi mais séria. A mesma situação que aconteceu hoje, né? Com a presidente Dilma. Perguntas estudantes de jornalismo podem fazer, se tiverem. Desculpe, ficou faltando uma, né? Que é da pedalada, né? Fiscal. Para entender o que é pedalada. Aliás, é um termo muito interessante, o tal da pedalada. Eu acredito que ele tenha vindo do futebol. Eu não sou conhecedor de futebol, mas eu sei que esse termo é muito utilizado. Mas a pedalada é uma coisa simples e para facilitar eu vou usar uma explicação de um outro especialista. Então, imagine o seguinte, que você tenha entregue um dinheiro para a empregada para fazer compra. Entregou para ela R$500. Ela foi fazer a compra, deu a lista de compra, foi fazer a compra, a inflação está muito alta e faltou dinheiro. Faltava lá R$200. Ela tinha na bolsa, ela pegou o dinheiro e entregou. Isso a mulher fez, né?
E aí ela entrega, ela paga e chega para a patroa e fala assim, olha, dona fulana, eu fui lá comprar, mas ficou em R$ 700, estão aqui as notas, eu tive que completar com 200 do meu bolso. E a mulher fala, amanhã eu te pago. Quando é no dia seguinte, ou daí uma semana, ela pede para ir novamente e vai pedindo e não paga para a empregada o valor que a empregada está pagando. Quando o marido chega para a mulher e fala, vamos fazer as contas aqui, a mulher fala, olha, nós gastamos na semana tal 400, na outra mais 400, na outra, e não comenta para ele que está devendo para a empregada. Cala a boca. Quando chega num determinado momento, a empregada vai cobrar, e ela quer juros, e as correções daquele dinheiro foi dado. Então, o marido, no caso, né, eu estou dizendo marido, numa situação de quem está fazendo compra é a mulher, o que vai acontecer? De repente, ele descobre que tem uma dívida que ele não conhecia. Então, o que foi a pedalada? O governo se utilizou de créditos dos bancos, pediu que os bancos pagassem a conta e não pagou para o banco, ou atrasou o pagamento para o banco. Isso tem juros. Agora, olha que interessante. Quando criou-se a lei da responsabilidade fiscal, se criou essa lei com uma finalidade. Antigamente, antes da lei da responsabilidade fiscal, os governadores, principalmente, eles emitiam moeda, ou seja, eles criavam moeda. Como que eles faziam isso? Acabou o dinheiro, eles iam ao banco estatal, pegavam o empréstimo, também não contabilizavam, e num determinado momento o banco quebra, ou o banco precisa daquele dinheiro, porque não dá para emprestar e não ter o retorno. Então, diversas vezes se quebraram bancos estatais, se quebravam outras instituições. Então, criou-se a lei de responsabilidade fiscal. E pela lei, o Estado não pode ficar devendo para o banco que ele, o Estado que eu estou dizendo aqui, seja o Estado ou a nação, né, o governo, não pode ficar devendo para o banco estatal. Por quê? Porque ele é que é o responsável pelo banco. E se ele fica devendo para o banco, como que o banco cobra dele? Porque se for um banco particular, o banco cobra, mas se eu sou o dono do banco, como é que o banco cobra de mim? Então, ficou proibido que o Estado cobrasse, que o Estado se utilizasse dos bancos para fazer financiamentos das necessidades que o Estado tem, do que o governo tem para cobrir as despesas, né? Então, em síntese, a pedalada é o quê? É pegar dinheiro emprestado, não contar para ninguém, não contabilizar, seria o termo correto, e deixar que isso se acumule. E deixa para o ano que vem. Qual que é a vantagem disso? A vantagem para quem está fazendo, né? E que é, inclusive, sem enganar as pessoas. É que eu apresento as contas públicas como se elas estivessem indo muito bem. Quem viu as contas públicas que foram apresentadas em 2013, 2014, falava, nossa, o país está indo bem. Os empresários estavam interessados em investir no Brasil. Aí, de repente, descobre-se que o Brasil não estava tão bem. Mas por que ele não estava? Porque fizeram uma maquiagem na contabilidade pública. Só lembrando que essa maquiagem ela não acontece apenas em nível nacional, em nível federal. Ela também acontece a nível estadual, né? Nós temos as pedaladas praticadas por governadores. Inclusive a Dilma chegou a dizer isso, né? Porque se eu sofrer por essa penalização, outras pessoas teriam que sofrer essa mesma penalização. E nos faz pensar, de fato, né? A gente está interessado em fazer cumprir a lei ou o nosso problema é mais pessoal? Porque no Brasil, historicamente, nós temos uma perspectiva bastante personalista dos nossos problemas. A gente imagina que trocando uma pessoa, a gente vai resolver nossos problemas, né? Assim como a gente sempre acredita, a gente busca incansavelmente heróis, né? Então a gente tem que ver se não chegou um momento em que esse personalismo se desgastou, né? Será que a gente vai conseguir uma solução para toda a nossa estrutura política só trocando uma pessoinha aí, né? A gente tem que discutir isso. Walter, só um detalhe, né? Uma troca de um presidente, e principalmente na situação que nós estamos vivendo, né, no impeachment, ele representa uma troca de um conjunto de todo o governo. Ele representa uma troca de filosofia, tem uma mudança muito grande nisso. E, nesse momento, inclusive, eu acho que foi até didático isso que está acontecendo, independente do que vai acontecer com a presidente, né?
que continua presidente apenas afastado. É porque nós começamos a discutir essas questões que nós devíamos ter discutido antes. Porque se o país está numa condição de inadimplência que se encontra, é porque nós aí, eu estou falando a sociedade como um todo, estava muito feliz com as coisas que estavam acontecendo, sem ter a preocupação com a responsabilidade do que de fato estava acontecendo, sem se preocupar em discutir em que bases econômicas que aquela situação estava acontecendo. Então, nós somos culpados disso também, né? Isso não quer dizer que não temos que corrigir, né? E um outro aspecto interessante de uma discussão que acontece muito, e que aconteceu é assim, mas isso aconteceu antes, e você não falou exatamente isso, mas acaba remetendo quem está ouvindo a isso. E aí tem um representante lá do TCU, que ele fez um comentário. Tem uma determinada rua em que a velocidade é limitada, tem lá um limitador de velocidade. O limitador de velocidade não está detectando aquela velocidade. Então as pessoas estão andando a 100 e a velocidade seria 60. De repente, um guarda de trânsito para lá com um outro medidor e pega uma pessoa em alta velocidade e multa a pessoa. E a pessoa não pode alegar que, olha, passaram por aqui várias outras pessoas e vocês não multaram. Porque todas elas deixaram de cumprir, ou elas, né, infringiram a lei. Agora, para azar daquela pessoa que foi flagrada, ela foi flagrada e falou, e está descumprindo. E isso também não quer dizer que haja, porque os outros não foram flagrados, que haja uma permissão para que as pessoas comecem a andar numa velocidade mais alta. Então a mesma coisa aconteceu. Quem entende no governo, né, quem entende de auditoria, sabe que a auditoria ela é feita por alguns critérios, que às vezes você não consegue pegar algumas coisas. Pegou, né, foi detectado, e aí tem que ser tomada a providência em relação àquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Erro nunca vai justificar outro erro, né? Mas que a gente, eu peço atenção para que a gente não se iluda com essa... Claro que eu também quero que meu país melhore, né? Mas estudando história, fica um pouquinho difícil ter aquela grande esperança de que tudo vai mudar com a alteração de uma figura, né? A gente entende que a história é formada por estruturas sociais e a estrutura presidencialista se mantém. Então, sim, se a Dilma sofrer ou não impeachment, é um passo, ok, né? Mas não vai solucionar todo o problema. É parte de uma solução, mas que a discussão não termine. Eu acho que chegou a oportunidade de todos os brasileiros pararem para pensar, eu sou de fato contra a corrupção ou eu sou contra essa pessoa? Porque a corrupção segue. E, ao mesmo tempo, um programa como esse, ele também vai criando oportunidade que a gente converse essas coisas, né? Por muito tempo também havia uma certa apatia, né? E parecia que nós íamos engolindo governos. Agora a gente para e conversa, né? Mas vamos lá deixar os jovens aqui perguntarem. Olá, boa noite. Meu nome é Felipe, faço rádio e TV na Faculdade Canção Nova. Pergunta para o advogado aqui, o que são os crimes de responsabilidades e quem pode abrir o processo de impeachment? Boa pergunta, né? Porque é uma dúvida de muitas pessoas que acham que para você iniciar o processo de impeachment é necessário ser congressista, ser ou deputado ou senador. Crimes de responsabilidade, até comentávamos sobre isso, muitas pessoas confundem crime de responsabilidade com um crime comum. Mas é grave, então é crime. O crime comum seria um furto, um latrocínio, comum no sentido também técnico, não é algo comum que se faça, né? E o crime de responsabilidade chama-se uma infração político-administrativa. Então, enquanto o crime comum é uma infração penal, o crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa. Isso faz ele ser menos grave? Não. Isso faz ele ser atribuído a pessoas que ocupam cargos de chefia de nação, de Estado ou ministros de Estado. Eles estão, como toda infração, ela está delimitada. Ela não é um rol de exemplos, é um rol taxativo. Você vai verificar na lei que no início eu disse, 1079 de 50, tem uma relação de todas as infrações consideradas crimes de responsabilidade. Especificamente a questão da presidente Dilma, está lá no artigo 10 e 11, se eu não me engano, em algum dos subitens, que são vários.
Não, mas o artigo 10 e 11 tem uma série de subitens, a presidente Dilma estaria em 3 destes itens. Qualquer cidadão, e quando a gente fala cidadão, pensando no direito eleitoral e constitucional, de uma maneira bem restrita, é aquele que tem o título de eleitor. Né? É claro que se você não tem o título de eleitor existem outras maneiras de praticar a cidadania de uma maneira ampla, pensando na cidadania. Pensando no específico, técnico, é aquele que tem o título de eleitor. Você faz prova, então, do seu título de eleitor, do seu RG, do seu CPF, monta uma denúncia e protocola na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, até você pensando assim, a parte estética, do lado de fora do Congresso, é aquela que está virada para cima. Por que ela está virada para cima? A ideia, né, não sei se existe uma outra explicação histórica, mas na doutrina pelo menos, é porque ela toma ali a ideia, né, a reclamação do povo, por isso que ela está aberta para cima, e o Senado condensa. Se você pensar em algumas atribuições dos dois, é uma que recebe e a outra que condensa. Então, a Câmara dos Deputados seria competente para receber essa denúncia que qualquer cidadão pode fazer. Como até estava dizendo, o último das 48 denúncias que a presidente Dilma tem, a última foi assinada pelo Alexandre Frota, ator aí, né, reconhecido e tal. É que tem uma ambição política também, parece. Mas interessante, mostra que você, por exemplo, eu não estou concordando com o governador do meu estado ou com o próprio presidente, vamos pensar aí que o presidente Temer, né, vai assumir, já estou até, mas é provável, monta uma denúncia e protocola. Então, qualquer um pode deflagrar, então, esse procedimento de impedimento ao chefe. Não precisa ser só político, pode ser não. nós mesmos. Os políticos vão, considerando aí nós que temos uma democracia representativa, eles lá, Câmara dos Deputados e Senado, representando você, que não necessariamente tenha votado naqueles que estão eleitos, mas te representa, eles é quem vão fazer esse juízo político, né, de se admite, se condena e por aí vai. Só existe um adendo, existe um critério básico, né? Um pré-requisito, que é você ter mais de 16 anos. Sim, porque para você ter o título de eleitor, tem que ter... Mas é claro, porque senão, não sei. Só um comentário, né? Existe um pedido de impeachment para o vice-presidente, e que foi protocolado por um advogado de Belo Horizonte, né, que ficou em discussão, né? Então, qualquer pessoa pode. E não precisa ser advogado. Isso é ótimo saber, porque eu acho que muita gente não deve saber disso. O nosso programa hoje, você percebeu que muitas dúvidas, né? E sempre alguém tem algo a acrescentar ali. Mas e você? Tem alguma dúvida? Tem uma palavra que a gente usou muito aqui, que foi impeachment. Mas tem uma outra também que percorreu aí esse tempo todo, que foi golpe. Então, depois a gente também pode falar um pouco sobre isso, né? O que seria um golpe? E também, hoje aqui no Revolução Jesus, né? Falando sobre... mudança, economia, daqui para frente, como será? Depois até o professor pode nos ajudar, daqui para frente, economicamente, né? Como o Brasil, né, poderá reagir? Então, a gente vai agora para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais perguntas, né? Então, se você ainda tem alguma dúvida, continua com a gente, que daqui a pouco Revolução Jesus está de volta. Jesus